Agora, antes de começar o dia de verdade, é importante alinhar uma coisa. Você não fica ansiosa porque é fraca e não trava porque falta força de vontade. Na maioria das vezes, a ansiedade aparece depois de um comportamento errado logo no começo da manhã. E é isso que muda tudo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar qual é o comportamento que faz muitas pessoas agirem sem que a ansiedade assuma o controle primeiro. Não é uma técnica complicada, não exige motivação e não depende de você pensar positivo. Os meus mentorados aprendem isso logo de cara. É um ajuste simples na forma como você inicia a ação. Por agora, apenas escute. Você não precisa prestar atenção em tudo, só permanecer. Talvez você tenha acordado já com uma sensação de urgência, como se algo precisasse ser feito imediatamente, mesmo sem clareza. Quando isso acontece, o corpo entra em estado de alerta antes da hora e a mente tenta acompanhar. Aqui nós vamos fazer diferente. Você não vai aprender a eliminar a ansiedade. Você vai aprender a não começar o dia do jeito que faz a ansiedade crescer. Perceba como seu corpo está agora, sem corrigir postura, sem ajustar respiração. Apenas note. O corpo sempre reage à forma como é empurrado para agir. Quando a ação começa sem alinhamento, a ansiedade entra para tentar proteger. E isso não é falha, é funcionamento. Ao longo dessa reprogramação, você vai perceber que agir com calma não é agir devagar, é agir no estado certo. E quando o estado muda, a ansiedade deixa de liderar. Você não precisa entender tudo agora, nem aplicar nada ainda. Só continue aqui. Porque antes de mudar o que você faz, é preciso mudar como você começa. E isso começa agora. Agora, sem tentar mudar nada, apenas perceba o que aconteceu no seu corpo quando você pensa em começar alguma coisa. Não é para escolher tarefa nenhuma, não é para decidir prioridade, só observe a reação. Para muita gente, o corpo responde com tensão, com pressa, com uma contração leve quase invisível. Isso acontece porque logo cedo muitas pessoas tentam agir antes de se alinhar e o corpo entende isso como risco. A ansiedade não aparece do nada, ela entra quando o sistema sente que vai precisar agir sem base. Não é drama, é proteção. Quando você empurra a ação cedo demais, o corpo acelera para tentar dar conta. Aqui o que importa é inverter essa ordem. Antes de agir, o corpo precisa entender que existe direção suficiente. Perceba agora o contato do seu corpo com o lugar onde você está. Mesmo que esteja sentada, mesmo que esteja deitada, existe apoio.
O corpo reconhece isso antes da mente. Você não precisa ajustar a respiração, ela já está acontecendo. E cada respiração que acontece sozinha mostra que nem tudo precisa ser controlado para funcionar. Muita gente acredita que precisa estar calma para agir, mas não é isso. Você precisa estar alinhada. Calma vem depois. Ansiedade diminui depois. O erro comum da manhã é tentar resolver o dia inteiro antes do corpo acordar por completo. Isso cria um excesso de alerta logo no início. Agora, enquanto você escuta, o sistema vai entender que não precisa correr. Nada está sendo exigido de você nesse momento. Você não está atrasada, você está ajustando a base. E quando a base está ajustada, a ação deixa de ser ameaça e passa a ser continuação. Permaneça aqui mais um pouco, sem escolher, sem decidir. Só permita que o corpo saia do modo defesa e entre no modo seguir. É isso que prepara a ação sem ansiedade. Agora deixe uma imagem simples se formar. Não é para imaginar com esforço, é só permitir que ela apareça. Imagine você segurando um arco e uma flecha. Nada está em movimento ainda, nada foi disparado. O corpo está firme, os pés apoiados. A flecha está encaixada, mas ainda não foi solta. Perceba uma coisa importante nessa imagem. Não existe pressa, existe preparação. O arco não está tensionado além do necessário. A flecha não está tremendo. Tudo está alinhado. O alvo está à frente. Claro, visível, simples. Não é um inimigo, é apenas um ponto de direção. Agora perceba, a ansiedade não aparece nesse momento. Ela aparece quando alguém tenta disparar antes de alinhar o corpo, antes de firmar os pés, antes de estabilizar a respiração, antes de sentir o próprio eixo. O arco não dispara sozinho, ele espera o alinhamento e o corpo funciona do mesmo jeito. Enquanto você mantém essa imagem, perceba como ela não exige força, ela exige presença. O corpo sabe quando é hora de agir porque tudo está pronto, não porque alguém mandou acelerar. Se em algum momento a imagem desaparecer, não traga de volta. O efeito já ficou. O cérebro entende a lógica sem precisar repetir. A ação correta não nasce da pressa, ela nasce do alinhamento. E quando o alinhamento vem primeiro, a ansiedade perde força, perde espaço. Permaneça alguns instantes com essa sensação de prontidão calma. Nada está sendo atrasado. Nada precisa ser apressado. O próximo passo do nosso processo virá quando o corpo reconhecer que está na posição certa, e ele reconhece. E se você quer conhecer a mentoria que ofereço, aqui no primeiro comentário tem um link que te leva a mais explicações sobre esse processo.
Agora vem a parte mais importante, o comportamento que reduz a ansiedade. Não é pensar melhor, não é se acalmar primeiro, não é esperar a confiança aparecer, é mudar a primeira ação do dia. A maioria das pessoas acorda e já se joga na tarefa, no celular, na cobrança, na obrigação. E o corpo entra em alerta antes mesmo de saber o que está acontecendo. O comportamento que muda tudo é bem simples. Meus seguidores e meus mentorados sabem muito bem dessa técnica. Antes de agir, você alinha. Alinha o corpo, alinha a atenção, alinha o próximo passo. Isso leva poucos segundos. Agora, faça isso comigo. Não escolha uma grande tarefa. Escolha algo pequeno que você já faria de qualquer jeito. Pode levantar, pode ser pegar um copo d'água, pode ser sentar e abrir o computador. Antes de fazer, pause por alguns segundos. Só isso. Sinta os pés. Sinta o corpo apoiado. Não é relaxamento, é posicionamento. Agora, nomeie internamente qual é o próximo passo, não o dia inteiro. Só o próximo. Quando você faz isso, o corpo entende que existe direção. E quando existe direção, a ansiedade não precisa liderar. Perceba, você não eliminou a ansiedade. Você apenas não deu a ela o comando da primeira ação. Esse é o erro mais comum. Deixar a ansiedade decidir como o dia começa. Quando você começa diferente, todo o resto muda o tom. A ação deixa de ser ameaça e vira continuação. E quanto mais vezes você repete esse pequeno comportamento, menos o corpo entra em alerta. Não porque o dia ficou fácil, mas porque o início ficou digno. Hoje não é sobre fazer muito, é sobre começar certo. E começar certo é alinhar antes de agir. Isso já muda tudo. Agora observe como você está depois de entender esse ajuste simples. Talvez a ansiedade não tenha sumido, e tudo bem. O ponto não é eliminar a ansiedade, é não deixar que ela comande você logo cedo. Você não trava porque é fraca, você trava porque aprendeu a começar o dia se empurrando. Você acorda já se cobrando, já se exigindo, já se coloca em dívida com o dia. E o corpo reage. A ansiedade entra quando o corpo sente que vai ser puxado além do limite. Hoje você começou diferente. Você alinhou antes de agir. Você respeitou o próprio ritmo. Você não se violentou para funcionar. E isso é dignidade emocional. Você quer agir com constância, mas constância não nasce da força. Ela nasce quando você para de se abandonar na primeira tarefa do dia. Você quer clareza,
Mas clareza não aparece quando o corpo está em defesa. Ela aparece quando existe base. Você quer presença, não para fazer mais, mas para não se perder logo cedo. E presença começa assim, quando você não entrega o controle para a ansiedade. Hoje você aprendeu que agir sem ansiedade não é esperar a ansiedade ir embora, é agir apesar dela, mas sem deixá-la decidir o tom. Você não precisa vencer nada, não precisa provar nada, só precisa começar do jeito certo. E quando o começo muda, o resto acompanha. Permaneça com essa ideia. Você pode agir sem atacar, sem se apressar, sem se abandonar. Isso não é pouco. Isso muda a relação com o dia inteiro. Agora, antes das afirmações, é importante você entender uma coisa. Tudo o que fizemos até aqui organizou o corpo e mudou a forma como a ação começa. As afirmações que vêm agora não são frases soltas. Elas são a parte que consolida a reprogramação de hoje. É nesse momento que o corpo registra o novo comportamento como referência. Por isso, ficar até o final é importante. Não porque você precise acreditar em algo, mas porque o sistema aprende por repetição tranquila, não por esforço. Enquanto você escuta, não tente memorizar, não repita de forma mental, não avalie. Apenas permita que as frases passem e encontrem lugar. Elas ajudam o corpo a reconhecer que é possível agir sem ansiedade liderando. Esse é o fechamento do processo de hoje. É isso que sustenta o que você acabou de aprender ao longo do dia. Então, permaneça. A consolidação acontece agora. Existe uma ideia muito comum de que a ansiedade precisa diminuir para que você consiga agir, mas isso não é verdade. A ansiedade diminui depois que o comportamento muda, não antes. O que fez diferença hoje não foi tentar se acalmar, foi mudar a forma como você começou. Quando você alinha antes de agir, o corpo entende que não está sendo atacado pelo próprio dia. E quando o corpo entende isso, a ansiedade perde a função de liderar. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Você não precisa esperar o momento ideal. Você não precisa vencer a ansiedade. Você não precisa estar pronta. Você só precisa não começar errado. Hoje você começou diferente e isso reorganiza o resto. A partir daqui, o dia não precisa ser perfeito. Ele só precisa continuar sem você se violentar para funcionar. No próximo vídeo, nós vamos avançar um passo a mais. Você vai aprender como sustentar esse comportamento quando o dia aperta, quando as demandas surgem e quando a ansiedade tenta retomar o controle. Não para lutar contra ela, mas para não devolver a liderança. Por agora, permaneça com essa base.
você já sabe como agir sem se abandonar, e isso muda tudo. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço. Exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide. Você continua sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa
a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão, e padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço, exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle.
e isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço, exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente.
Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço, exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar. E aos poucos, o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro,
mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão, e padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço, exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão, e padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo.
Isso não exige esforço, exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço. Exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide, você continua, sem pressa, sem luta,
sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento, não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço. Exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide. Você continua, sem pressa, sem luta, sem se abandonar. Enquanto você escuta, pode perceber que não precisa fazer nada especial para que algo se reorganize. O corpo aprende quando não é pressionado. E hoje ele aprendeu um novo começo. Você começa a reconhecer que agir não precisa ser violento,
Não precisa ser apressado, não precisa ser decidido pela ansiedade. Existe um jeito mais digno de iniciar, e aos poucos o corpo entende que alinhar vem antes de agir. Você não espera a ansiedade ir embora. Você age sem entregá-la ao controle. E isso muda a relação com o dia. Mesmo que a ansiedade apareça, ela não lidera, ela acompanha. Você percebe que pequenos começos criam estabilidade, e estabilidade reduz o alerta interno. Você pode agir sentindo o corpo apoiado, a respiração acontecendo, a atenção presente. Não há urgência em provar nada. O dia se organiza quando você começa certo. Você não se abandona logo cedo. Você não se empurra. Você não se cobra antes de existir. E isso cria constância. Você começa a confiar, não porque tudo está claro, mas porque o início está alinhado. O corpo registra esse padrão. E padrões repetidos se tornam referência. Hoje você registra que é possível agir sem se atacar, que é possível começar sem ansiedade liderando, que é possível seguir sem se perder logo no primeiro passo. Isso não exige esforço. Exige apenas continuidade. E continuidade é algo que o corpo sabe fazer muito bem. Enquanto o dia avança, essa base permanece. Você age, você decide. Você continua sem pressa, sem luta, sem se abandonar.